Gente, muito legal, nós recebemos as mães aqui, tantas mães. Quem aqui foi convidado pelo filho para vir nesse culto de sábado? Parabéns aos filhos, o pessoal levou a sério mesmo, que maravilhoso. A gente preparou um culto muito abençoado para honrar você, para dizer o quanto que você, mãe, é preciosa para nós. Não só para nós, filhos aqui, mas no reino de Deus, as mães têm um lugar especial, não é verdade? Não sei se você sabe, mas o Dia das Mães, ele começou. Todas as culturas antigas já existia algum tipo de referência honrosa às mães. Mas foi nos Estados Unidos, no século passado, que uma mulher chamada Anna Jarvis, tem a foto dela aí? A Anna Marie Jarvis. Ela, na verdade, a mãe dela era uma mulher de pastor. Essa menina é filha de pastores. E a mãe dela trabalhou na época da Guerra Civil e ela reunia as mães e ensinava sobre primeiros socorros para elas ajudarem os feridos, os seus maridos, os seus filhos que voltavam para casa. Então, a mãe dela foi uma ativista que trabalhava com mães. E quando a mãe dela faleceu, em 1905, essa moça, Anna Marie Jarvis, que não era mãe, que nunca se casou, ela resolveu na igreja dela, na igreja metodista, fazer um culto de honra às mães. E foi assim que o Dia das Mães começou. O Dia das Mães, como nós o conhecemos hoje, foi um culto que aconteceu numa igreja metodista lá nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, o governador daquele estado falou assim, não, acho muito legal essa iniciativa, vamos então colocar no calendário oficial. E em 1914, o presidente dos Estados Unidos, de então, colocou como data nacional. Então, segundo domingo de maio, vai ser Dia das Mães. Pouco tempo depois, essa tradição chegou no Brasil. E olha só a curiosidade. O primeiro Dia das Mães no Brasil foi comemorado há exatos 100 anos. Foi no dia 12 de maio de 1918, na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, foi a primeira comemoração de Dia das Mães que a gente teve no Brasil. Olha como que a igreja, e o cristianismo estão vinculados a esse movimento de honra às mães. Então é muito interessante, muito legal. E essa noite a gente preparou um bate-papo muito interessante. E eu gostaria de convidar aqui à frente algumas pessoas muito especiais. Então, vou começar pela Priscila e a doutora Miriam, onde estão? Podem chegar aqui à frente. Também o Guilherme Borges e a Juraci. E a minha mãe, não podia deixar de fora, né, gente? A minha mãe. Pode chegar. Bom, a gente trouxe aqui alguns filhos e algumas mães, porque a gente sabe que para honrar as mães, a gente precisa entrar na posição de filho, né? Então, estou muito feliz pela presença de vocês, viu, gente? Muito obrigado. É uma alegria recebê-las. Seja muito bem-vinda, viu, Miriam? A gente estava contando com esse dia. Antes da gente começar, eu gostaria de ver algumas fotos que chegaram para a gente. Cadê a primeira? Olha lá. Fala um pouquinho, Pri, sobre essa foto. Qual a história dessa foto? Ela? Não lembro direito a idade, mas era meu aniversário, dia da Mini. Eu faço aniversário em janeiro. É horrível, todo mundo viajando. Então, são poucas fotos que eu tenho. Essa é uma delas. Legal, legal. Muito bacana. E a próxima? Tem uma outra foto interessante também. Olha lá. Tia Jura, fala um pouquinho dessa foto pra gente. O Gui estava fazendo 6 anos. E... mãe de 3 filhos, para fazer festa tem que fazer tudo, né? Então eu fazia os salgados, os docinhos, o bolo confeitado, a decoração e as lembrancinhas, né? Então eu passava 1 mês fazendo essas coisas. E essa aí era o tema, era Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Era a pesca maravilhosa. Né? Tudo bem bíblico em casa. E nesse dia nós fizemos também uma pescaria.
E hoje nós estávamos lembrando dessa festa, lembrando que o Breno Peralta estava lá nesse aniversário. Ele e a Bruna estavam, porque eles moravam numa cidade próxima ali. Então, nesse dia até pescaria aconteceu para as crianças. Então, a gente fazia desse jeito em casa, fazendo tudo para os aniversários. Que legal. E aí tem mais uma. Olha lá. É a cara da Clara, não é? Eu ia pegar ainda uma foto da Clara fazendo cara de brava, bem parecido. Por que eu tava com essa cara? Ele ficava, quando a gente falava assim, faz cara de bravo, aí ele fazia. E ele fazia, porque às vezes o Gil brincava com ele e fazia cara de brava, e ele fazia também, né? Lindo, não? Eu tava com medo da foto, viu, gente? Porque eu me odeio em foto. Isso em São Paulo ainda, né? É, São Paulo. Olha aí, sabe que eu estava contando para os meus pais um negócio interessante que aconteceu, tem a ver com esse negócio de cara de bravo. A Clara, a gente vai orar com ela antes de dormir, e aí eu comecei a perceber que ela fazia umas coisas interessantes na hora de fazer a oração. Falar, filha, agora é a hora do mamar, a gente vai orar. Aí ela ainda faz, né? Faz a mãozinha assim e fecha a cara, fica assim. E essa cara aqui, ela faz. Aí eu fiquei assim, por que ela faz cara de bravo? Será que ela não quer orar? Ela quer ir direto para o mamar, né? A gente, não, vai ter que orar antes. Mas aí eu percebi, quando eu vou orar com ela, ou ela me vê orando, eu sempre faço assim com o rosto, porque você vai se concentrar, né? Você vai orar, você já fecha a cara assim. Aí eu falei assim, você acha que, será que a minha filha está achando que orar é um negócio que é ruim, né? Que você fecha a cara. Aí agora eu comecei a orar sorrindo, assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Tentando não fazer a cara de bravo, para ela não aprender errado. Mas é muito interessante. Gente, a nossa reflexão de hoje a gente vai interagir um pouquinho, né, com cada uma de vocês. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós vamos falar de vários versículos hoje, mas nós vamos ficar situados mais no Evangelho de Lucas. A Bíblia diz lá em Êxodo 20, capítulo 12, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E está entre os 10 mandamentos. Então, honrar pai e mãe, isso que a gente está fazendo aqui, é muito bíblico. Os filhos têm que aprender a honrar pai e mãe. Isso é mandamento de Deus desde lá do Antigo Testamento. Né? Então não é porque a gente fica mais no Novo Testamento, que a gente acha que o Antigo Testamento não tem nada para nos ensinar, que a gente vai perder de vista esse valor. Precisamos honrar os nossos pais e principalmente hoje, nesse dia especial, a nossa mãe. A Bíblia diz também lá em Provérbios 17:6, diz assim, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha que interessante isso. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Se você está com teu pai, a tua mãe aí pertinho de você, vira para eles e fala assim, vocês são o meu orgulho. O nosso paradigma de hoje, o nosso modelo de maternidade, que está lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, é a mãe do nosso Senhor Jesus, Maria. Maria é um modelo de mulher, e ela é um modelo de mãe. E Maria tem muito para nos ensinar, muito para ensinar os filhos, e muito para ensinar também as mães. E a gente vai usar a Maria como modelo para nós nessa noite. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 35, diz assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O primeiro princípio que a gente aprende aqui com Maria é que as mães são abençoadas por Deus. Você pode repetir isso comigo? As mães são abençoadas por Deus. Olha só o que aconteceu nesse evento tão singular. Maria era uma jovem, saindo da adolescência, muito jovenzinha ainda, recebe a visita de um anjo. E esse anjo diz: alegre-se, agraciada, porque vai acontecer uma coisa diferente com você. Você vai conceber, você vai ficar grávida, e você vai ter um filho. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido. E aí Maria, a Bíblia diz que Maria, no primeiro momento, ela fica meio assim, mas o que significa essa saudação? O que significa isso tudo? E a maneira como Maria ficou grávida, ela não era casada, não tinha relação sexual, foi uma maneira sobrenatural. Mas o que a gente percebe na Bíblia? É que a maternidade sempre é sobrenatural. A maternidade sempre é sobrenatural. No caso de Maria, é ainda mais sobrenatural, porque não aconteceu nada, né? O método convencional não existiu. Mas, na Bíblia, a gente percebe, por exemplo, lá no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele dá. Sempre que uma mulher fica grávida e se torna mãe, isso tem a ver com Deus. Deus está concedendo um filho. Os filhos são uma herança que o Senhor dá. O filho não é uma coisa que aparece assim porque o casal teve relação, ou não é o marido que faz da mulher mãe. Não é as situações que fazem da mulher mãe, é Deus que faz de uma mulher uma mãe. Olha só o que a Bíblia diz também lá no Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Quando há apenas um embrião, a mãe não faz ideia que está grávida. É ou não é? Mas Deus já sabe. Ninguém sabe, mas Deus já está atuando. Sempre que nasce uma criança, que é gerada uma criança no ventre, acontece muito parecido o que o anjo falou que ia acontecer com Maria. Deus vem sobre aquela mulher e concede que ela gere. Toda a maternidade é divina. Toda a maternidade é divina. Se você é filho, e é muito difícil você não ser, porque todos nós somos, você tem que saber uma coisa. A sua mãe foi tocada por Deus. A sua mãe foi tocada por Deus. O Espírito Santo envolveu a sua mãe. Deus tem uma relação com ela que vai além da relação dela com o marido, com os próprios filhos, é com o próprio Deus. Deus concede a maternidade. E a maternidade, ela muda os planos, é ou não é? Porque Maria era uma jovem, não estava esperando ficar grávida e de repente ficou. Ela estava esperando talvez estudar fora. Acho que eu vou estudar em Jerusalém, né? Vou me mudar com meu marido e a gente vai poder viajar ao mundo. Não sei quais eram os planos de Maria. Mas eu sei que quando ela soube que ela estava grávida, os planos mudaram, é ou não é? Qual foi a resposta de Maria? Maria entendeu que a maternidade é um chamado. A maternidade é uma vocação. Qual foi a resposta dela? Senhor, faça comigo de acordo com a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Hoje a gente vê que a nossa cultura também luta
contra essa questão da mãe se dedicar aos filhos e tal. Tem um movimento de liberação que é até anti-maternidade. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina falando que era a coisa mais injusta do mundo, era alguém ter filho natural, né? Então existe um movimento da cultura que tenta tirar essa característica divina da maternidade. Mas Maria não, Maria entendeu que a maternidade era uma vocação. Que essa vocação às vezes interfere nos nossos planos, mas a mãe nunca deve se esquecer de que o filho pertence a Deus, foi confiado a ela, então ela vai cuidar daquele filho porque o filho pertence ao Senhor. É uma vocação, é um ministério. Aí eu queria que a Pri falasse um pouquinho sobre como que ela percebe isso agora que virou mãe também, né? A Luísa está aí, novinha. Quantos meses está a Luísa? Ela vai fazer 3 meses. Vai fazer 3 meses. E você sempre viu a sua mãe dar conta de tudo, correr para lá e para cá, 2 filhos e tal. E agora você sendo mãe, você percebe isso, que a maternidade é uma vocação divina? Como é que é no teu coração dizer para Deus a mesma coisa que Maria disse: Senhor, o Senhor interferiu nos meus planos, então agora seja feita de acordo com a tua vontade. Você percebe a maternidade como vocação? Totalmente. Eu lembro quando a gente descobriu da Luísa, que foi uma surpresa muito boa, mas veio, né, num momento que a gente não esperava, e desde o começo, quando ela veio, os nossos pais receberam com muita alegria. E eu lembro que teve momentos de eu grávida, eu falava: mãe, e agora? Eu não sei como que eu vou ser, eu não me sinto preparada. Ela falou: Deus capacita, Deus capacita. E desde que ela falou isso, eu fui buscando em Deus. Deus me ensina a ser mãe. Eu acho que é a oração que eu mais faço. Deus me ensina que choro que é esse, é cocô, é xixi, é mamar, é o que é, porque é muita dependência de Deus. Então, realmente, se Ele nos chamou para isso, Ele nos capacita para Ele não ia deixar a gente na mão. Então... E como é que é para Miriam, que é mãe, agora é avó, vendo a Pri passar por essa experiência, já tendo caminhado um pouco mais, como você percebe essa questão da maternidade como vocação? Como se disse, a maternidade é um presente de Deus, né? Nós somos agraciadas, nós podemos gerar uma vida e ter todo um momento de intimidade com Deus, porque a gratidão, a maior realização feminina é ser mãe. É a coisa que mais realiza uma mulher, é que mais completa uma mulher. Ela se sente totalmente agraciada, e a maternagem é algo assim divino, como você falou. Isso, a gente experimenta um amor. Você usou uma expressão que eu aprendi esses dias, a maternagem. Existe a maternidade, que a maternidade está mais relacionada ao ato físico, biológico, de ter um filho, mas a maternagem é o sentimento, é o cuidado, é essa vocação. E como é que foi para você quando você engravidou a primeira vez? Como é que foi essa questão? Para mim foi um presente de Deus, porque no começo do meu casamento eu tive um pouco de dificuldade. Até alguns diagnósticos que eu não seria mãe, de ter dificuldades para engravidar. O primeiro bebê eu abortei porque eu tive problema para segurar. E eu tinha uma experiência muito inicial com Deus. Eu me converti, eles eram bem pequenininhos, a Pri tinha 6 meses. E aí, nesse tempo que eu estava, então foi uma experiência muito forte para mim. Foi ali que Deus começou a fazer os milagres, que foi o meu filho mais velho. E logo em seguida também veio ela, com 2 anos e meio depois. E eu era apaixonada por ter uma menina. E eu falei: Deus, eu estou muito feliz que o Senhor me deu uma filha. E dá essa sensação de continuidade, né? Porque a mãe é a referência feminina, né? E nós hoje somos amigas, então é muito lindo o processo todo de maternagem. Depois você vê, né, o processo dela agora, sendo mãe, né? Então as mães, elas realmente são abençoadas por Deus. Quem faz a mãe é Deus. Se você vê uma mulher que é mãe, você sabe, Deus agiu aqui.
existe uma graça sobre ela. Todas as mães que estão aqui hoje, existe uma graça de Deus sobre vocês. Vocês são abençoadas. O Espírito do Senhor envolveu vocês. E vocês são muito, muito, muito especiais. São chamadas por Deus para exercer essa vocação, esse ministério de ser mães. Né? Muito legal. Depois, então a gente viu que isso aconteceu com Maria. Maria se entendeu agraciada. Ela entendeu que Deus estava abençoando com o filho, e ela recebeu isso, se abriu, disse: Senhor, faça-se em mim a tua vontade, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor é que sabe. E o segundo princípio, enquanto a Miriam falava, eu me lembrei, eu tinha até anotado aqui o Salmo 113:9, que diz que Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Olha como é que Deus é que faz a mãe. Deus é que dá a maternidade, né, e a maternagem como presente. E a gente percebe que lá em Lucas, no versículo 29, o texto diz: Maria ficou perturbada com as palavras do anjo. Quando o anjo falou assim: olha, você vai ficar grávida. Aliás, ele falou assim: alegre-se, ó agraciada. E aí ela falou assim: do que vai sair? O que vai sair disso aqui? É meio desconfiada, Maria, né? Acho que ela deve ser mineira, né? Alguma coisa assim, ficou meio desconfiada. O que esse anjo está aprontando? Ela não entendeu muito bem. O segundo princípio que a gente aprende com Maria é não só que as mães são abençoadas, são agraciadas, mas que as mães, elas são fundamentadas em Deus. Elas devem ter o seu fundamento em Deus. As mães são fundamentadas em Deus. Como é que eu percebo isso na vida de Maria? Eu percebo nessa perturbação que ela teve no início. Ela não sabia o que ia acontecer. E eu me lembro de conversar com a Pri, quando a Pri ficou sabendo que estava grávida, e o Clean falou comigo, né? Rapaz e tal, não sei o que. Aí o pastor Ronaldo já estava todo animado: você é avô, você é avô. E eu falei assim: cara, como que isso aconteceu, né? E tal. Ele falou: cara, a gente não estava esperando. Eu imagino a Pri meio assim também, né? Como Maria: o que eu vou fazer agora? Maria não sabia o que fazer. E muitas vezes o processo de se tornar mãe é um processo que você ensina a criança, mas você também está aprendendo, né? Eu sou pai. E eu percebo que tem muita coisa que eu não sei, que eu tenho que buscar agora em Deus, porque agora eu tenho a Clara para ensinar. E eu percebo isso lá em Lucas 1, 36, 37 e 39, 40, diz que logo que o anjo terminou de falar com Maria, ela foi para onde? Para a casa da prima dela. Porque o anjo falou assim para ela: também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam que era estéril, já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Naqueles dias, logo em seguida, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Eu fiquei pensando nessa sequência de eventos. O anjo fala com Maria: vai acontecer um milagre com você. E já está acontecendo também com a tua prima. Aí ela falou assim: eu preciso me abrir com alguém, eu preciso de uma discipuladora, ela já está no 6º mês de uma gravidez impossível, eu preciso aprender. Aí ela correu para lá para ficar com a prima dela, eu imagino que ela queria ser discipulada. Isabel, o que eu faço? Você também não podia ser mãe, agora você já está no 6º mês, como é que é isso? Como que a gente lida com isso, Isabel? Me ajuda. Maria precisava de ajuda, não sabia como iam acontecer as coisas. E lá em Lucas 2, quando Jesus já está com 12 anos, um pouco mais para frente na história, eles perdem Jesus. Vocês conhecem esse evento, né? Eles vão para Jerusalém, quando eles voltam, eles olham e fazem: cadê Jesus? Jesus sumiu, perderam Jesus, né? No meio lá da romaria. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí eles voltam para Jerusalém, depois de 3 dias acham Jesus lá no templo, conversando com os doutores da lei. E aí Maria chega para ele e fala assim: por que você fez isso com a gente? Qual foi a resposta de Jesus? Lá em Lucas 2, 49 e 50. Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E o texto diz: mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Olha só que interessante. Jesus pergunta: mãe, você não sabia que eu devia estar aqui na casa do meu pai? E eu imagino Maria dizendo: lógico que não, como que eu ia saber? Tem coisa, nem tudo eu sei, né?
O texto diz que eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa que Maria não sabia. Que Maria se achou numa situação de não saber o que fazer. Mas Maria, ela era fundamentada em Deus. Sabe como é que a gente percebe isso? Porque lá em Lucas 1, 46 a 55, Maria entoa um cântico ao Senhor. E no cântico de Maria, nós lemos assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos em seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha essa menina chamada Maria, que não sabia muito sobre o que era ser mãe, mas sabia muito sobre Deus. É uma menina que tinha muitas dúvidas sobre o que ia acontecer, não sabia como que as coisas iam acontecer, mas ela conhecia Deus. E as mães, elas devem ser fundamentadas em Deus, porque aí quando surgem as dúvidas e a mãe não sabe o que fazer, ela corre para Deus, ela conhece o caráter de Deus. Maria sabia da história de Israel, Maria sabia dos milagres que Deus já tinha feito na história, Maria sabia da bondade de Deus, Maria sabia da misericórdia de Deus. E hoje em dia existe muita gente que quer saber tudo sobre a paternidade, sobre como educar filhos, quantas horas eu deixo na televisão, qual a idade boa para ir para a escola, como é que faz para nem dormir a noite toda, quer saber tudo disso, mas não se fundamenta em Deus. E Maria era o contrário, tinha várias coisas que ela não sabia, ela precisou buscar uma discipuladora, mas ela conhecia Deus. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque a Jura é uma mulher de Deus, né? E talvez ela tenha passado pela mesma experiência, de passar por algumas situações, Jura, que você não sabia o que fazer como mãe, que era novidade, mas você se fundamentou em Deus, e porque você se fundamentou em Deus, você conseguiu ter resposta. Queria que você falasse um pouquinho sobre alguma... Fala o Gui primeiro, a sua mãe é um modelo de mulher, né, de Deus para você. Você percebe isso na vida da sua mãe? Essa fundamentação que ela tem em Deus? Não, com certeza. Muito. Para explicar um pouco a história, a minha mãe é filha de pastor, casou com um pastor, então eu e minhas irmãs somos filhos de pastores. Minha mãe também exercia o ministério pastoral nas igrejas por onde a gente passou. Mas o meu pai, embora seja muito amoroso, meloso, sim, ele vem de uma família militar, então ele era um pouco mais rígido. Então, lá em casa, a surra da mãe era mais fraca, né? Então, a mãe era mais cuidadosa e o pai era quem dava a decisão final. Então, meu pai era a última palavra, era a referência espiritual da nossa casa. Então, em 2008, eles se divorciaram. E isso, para mim, foi muito difícil, porque... a referência espiritual da casa, para mim, tinha ido embora. E antes eu não conseguia ver a minha mãe, embora todo o ensino que ela deu para a gente durante todos os nossos anos, eu não conseguia ver a minha mãe como a referência espiritual, e nem como uma mulher forte. Eu via a minha mãe como uma mulher amorosa. E desde esse fato, então, as coisas mudaram. Minha mãe trabalhava 3 períodos na época, ela era muito trabalhadora. E não só isso, ela agora era a nossa referência espiritual em casa. A gente sabia que ela tinha um conhecimento, mas ela passou a ser realmente a referência espiritual na nossa casa. Então foi uma época que a gente se fortaleceu muito, porque minha mãe não deixava a gente se abater. Ela pegava a gente, saía do trabalho dela 9 horas da noite, pegava a gente e levava a gente para a igreja orar. Nessa época, não, vamos lá, um pastor quer orar, quer falar com vocês, quer orar com a gente, vamos lá orar.
E isso para mim foi muito, muito marcante, porque agora, como eu moro com ela, eu não tenho nenhum tipo de receio mais de tirar qualquer dúvida espiritual da minha vida ou dúvida de fundamentos bíblicos com ela. Porque eu sei que ela é capaz de fazer isso. Porque é o que você falou, ela está fundamentada em Deus. E durante todo esse processo eu consegui ver isso. Então foi muito bom. Todos esses anos, assim, hoje eu não sou uma pessoa que se abre muito fácil com ninguém, muito, com a minha mãe, com minhas irmãs. Mas eu não tenho medo nenhum de falar com minha mãe sobre assuntos difíceis, situações difíceis da minha vida, porque eu consigo vê-la como referência espiritual da minha vida. E talvez, às vezes, ela não tenha as respostas que eu preciso, mas eu sei que ela ora e ela busca isso em Deus. Glória a Deus. Deixa eu só falar uma coisinha em relação a isso. Quando eu estava grávida da Isabela, Deus falou para mim assim, eu devia estar com mais ou menos 7 meses de gravidez. E foi muito nítido. Eu estava no meu momento com Deus, né, TSD, lá, orando, lendo a Bíblia. E nesse momento, Deus falou comigo assim, nunca conte para os seus filhos, para a sua filha, né, histórias, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, isso o mundo vai contar. Conte histórias bíblicas. E aquilo caiu no meu coração. E eu nunca contei para ele essas histórias. Sempre contei histórias bíblicas. Eles tinham Bíblia, tudo quanto era Bíblia infantil, eu comprava para eles. Era livrinho de pintar, era esses livrinhos bíblicos, com historinhas bíblicas. Quando o Gui tinha 4 anos, nós morávamos em Juiz de Fora. E estava a igreja presbiteriana do bairro, estava fazendo um censo religioso. E na nossa casa era uma garagem, e ali que eles brincavam. E chegou essas moças para fazer, e estava ele e a Isabela, a Priscila era bem bebê ainda. E começou a perguntar para eles. E o Gui contou a história de Jonas com detalhes. E elas ficaram assim, né? Mas você sabe tudo? Minha mãe me ensina tudo. Então, assim, desde pequeno eu tive essa preocupação e eu quero ler com vocês, por isso que eu trouxe o celular. Deuteronômio 6 diz assim, 6:6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e as ensinará a teus filhos, e dela falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E foi isso que eu fiz. Em todo o tempo eu ensinava as histórias bíblicas. E fazia para eles decorarem. Eu tenho muita dificuldade em encontrar, né, saber o endereço dos versículos. Eu sei que está na Bíblia. Eu falo até o livro, mas procurar. Mas com eles eu tentei ensinar, porque isso era uma dificuldade minha. E eu lembro que quando nós morávamos em Itajaí, quem conhece o Sul sabe que Itajaí é 13 quilômetros de Balneário Camboriú. E tinham pessoas lá que nós íamos visitar. Então, nós íamos da nossa casa até a outra casa falando versículos. Então, começava com a Pri, que era menor, daí era o Gui, a Isabela, era por ordem, né? A Pri, o Gui, a Isabela, eu, o Walter, então todos nós falávamos. Então, acho que é por isso que hoje eles têm esse alicerce, né? Não só o Gui, mas a Isabela e a Priscila também. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles também estão fundamentados na palavra, né? Então, todos 3 têm ministério aqui na igreja. Eu fico muito feliz por isso. E isso é uma resposta daquilo que eu ouvi. Quantos anos, Isabela? 26 anos atrás, né? Vai fazer 27 esse ano, né? Então, há 27 anos atrás, eu ouvi e dei ouvidos. Porque muitas vezes a gente só ouve, mas não escuta, né? E com isso,
Até alguns pais podem falar assim, ai, que exagero. O Gui estava aqui falando assim, vai contar das fitas da Disney que você jogou todas fora? Eu falei, posso contar. Então, assim, o que Deus colocou no meu coração era isso. E realmente eu levava, no momento difícil, eu acho que foi o momento mais difícil para nós como família. Foi quando houve a separação, o divórcio. E eu levava mesmo. Eu ia para a igreja, eles iam também. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Porque é só em Deus que nós vencemos. Uau, que fantástico. Então as dúvidas vêm mesmo, né? Quando a gente é pai, mãe, as dúvidas vêm. A gente não sabe tudo e às vezes eles não vêm com manual. Exatamente, você compra um carro, o carro vem com manual. Você compra a televisão, vem com manual. O filho não vem com manual, né? Quando eu estava lá na maternidade e a Clara nasceu, a gente estava lá e aí trocava ela, aí tocava lá o apitinho, vinha a enfermeira, aí ensinava a dar o banho e tal. Aí, depois de 2 dias, falaram, você pode levar para casa. Eu falei, vou levar o apitinho também? Apita lá, a enfermeira vai, não, agora você se vira, né? E até alguns dias atrás, a gente está numa fase totalmente nova com a Clara, e aí a Carol estava conversando, disse, amor, a gente precisa orar, essa fase da Clara está muito difícil, eu não sei o que fazer, vamos orar, vamos pedir auxílio para Deus, porque as mães são fundamentadas em Deus. As mães não são fundamentadas em YouTube, não é? As mães não são fundamentadas nas experiências só das outras mães, apesar de, assim como Maria ter buscado a ajuda de Isabel, isso é maravilhoso, mas Isabel era uma mulher de Deus, né? Então Isabel com certeza conectou ainda mais Maria a Deus. Então, mas as mães são fundamentadas em Deus. As dúvidas vêm, as dificuldades vêm, a inexperiência muitas vezes bate, e eu acho que mesmo você tendo filhos grandes, ainda acontece de você não saber o que fazer, né? Não é só na fase de infância. Porque agora eles vêm com outros questionamentos para a gente poder ajudar, né? E às vezes eles não querem nem que a gente fale, a gente só ouça, e a gente tem mania de ficar dando receita, né? Então é uma outra fase mesmo agora. Mas eu louvo a Deus, porque eu não tive experiências negativas na adolescência deles. Graças a Deus eu não precisei ter momentos muito difíceis. Mas acho que eu tenho certeza que a fundamentação bíblica é no lar. E então, eu quero falar para os pais, futuros pais aqui, ensinem a criança no caminho que deve andar. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é ensinar Jesus para o seu filho. Não é esperar que a igreja ensine. É você, pai, é você, mãe, que tem essa responsabilidade. Se quer ter seus filhos fundamentados na palavra, se fundamente na palavra. Uau. E nela nós temos a resposta para todas as nossas dúvidas. Glória a Deus. Então a gente viu que as mães são abençoadas por Deus, as mães são fundamentadas em Deus. E agora a gente vai falar sobre o terceiro ponto da reflexão, que é as mães são semelhantes a Deus. Eu quero pontuar essa frase para ela não ser tirada de contexto, né? Não é que as mães são sem pecado, são santíssimas, apesar de que elas são santíssimas, gente. Mãe é mãe. Mãe a gente coloca assim realmente no pedestal. Mas as mães são semelhantes a Deus no seu amor incondicional. É ou não é verdade? Olha só que texto interessante que está lá em Lucas 2, 27 a 35. Jesus tinha 8 dias de nascido. E a jovem Maria, a jovem mãe, foi levar Jesus para ser circuncidado. E o texto diz assim, lá no versículo 27, capítulo 2. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão, um homem de Deus que estava lá, o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo.
O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Eu posso imaginar José e Maria, nessa hora, falando assim, estou falando do meu filho, né? Estavam admirados, porque ele é maravilhoso, ele é ungido de Deus. Parece quando você vai no médico, de neném pequenininho, aí o médico fala assim, nossa, mas ele está muito saudável, cresceu mais do que o previsto. Aí você fala assim, nossa, estou que nem Maria e José, né, diante de Simeão. Ou quando alguém fala assim, nossa, mas como a Clara é inteligente, nossa, eu nunca vi uma criança dessa idade fazer isso. Fala, lógico, é minha filha. Tipo, José e Maria estavam assim, admirados porque Jesus foi elogiado. E aí, depois diz assim, e Simeão os abençoou e disse a Maria, aí vem o contraponto, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e ele será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Aí eu acho que Maria fez assim, como é? Estava tão boa, né? A ideia agora, ele vai causar confusão, como assim? E aí ele continua dizendo, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Que coisa para falar para uma mãe, não é? A mãe acabou de ter o primeiro filho, 8 dias. Aí chega alguém e fala, você vai sofrer. Uma espada vai atravessar a sua alma. Eu imagino que deve ter passado no coração de Maria. O anjo não me avisou isso. Quando Deus me tocou, quando Deus me agraciou, Ele não falou que uma espada ia atravessar minha alma. Como assim? Eu estou dizendo sim para Deus. Como que eu vou sofrer? A vida inteira de Maria foi uma vida de estresse emocional. A vida inteira dela foi uma vida difícil. Logo que Jesus nasceu, ela ficou sabendo que o rei Herodes queria matar o filho dela. Ela tem que fugir do país para salvar o filho. Pensa no coração de uma mãe, pegando as coisas, juntando, saindo correndo, peregrino, né? Gente fora de casa, porque o filho está jurado de morte. Depois, lá em Mateus, em Lucas 4:29, Jesus volta já adulto, já pregando o evangelho, ele volta para o vilarejo deles, onde eles moravam, e eles não recebem a mensagem de Jesus, e levam Jesus para um penhasco, querendo matar Jesus. Os próprios vizinhos de Maria. Como é que você fica com os vizinhos depois eles tentarem matar teu filho? Já pensou nisso? Os vizinhos de Maria querendo matar Jesus. O estresse emocional que ela passou. E até lá em João, capítulo 29, 25 e 26, diz assim, perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e ali perto dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe, aí está o seu filho. Até na hora da execução de Jesus, a mãe dele estava lá. As mães são semelhantes a Deus porque elas amam até o fim. Elas amam incondicionalmente. Maria é um exemplo disso. Jesus estava ali, imagina como é que... Eu morro às vezes de ver a Clara tropeçando, batendo a cabeça na almofada. Imagina ver o filho torturado e continuar ali, fiel. Ela poderia dizer assim, Deus, isso é demais para mim. E Jesus é Deus, eu não aguento. Esse chamado dele, eu não dou conta. Mas ela ficou ali até o fim, vendo o filho ser executado. As mães são semelhantes a Deus, porque elas amam até o fim. Dos momentos mais difíceis. Várias vezes a Bíblia compara o amor de Deus ao amor da mãe. Lá em Isaías 49 diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho? É assim que Deus ama a gente, não é? Comparado a esse amor de uma mãe que jamais se esquece do seu filho. E eu me lembro de várias situações onde você sofreu muito por minha causa. Não vou contar as piores aqui não, tá, gente? Mas a minha mãe permaneceu comigo em momentos muito difíceis. E que foram difíceis para ela também. E que eu acho que ela ficou me olhando como Maria olhava Jesus na cruz, sem saber o que fazer, sem resposta, mas fundamentada em Deus. E eu me lembro, para contar uma experiência, quando eu fiz uma cirurgia
muita gente não sabe, eu tenho uma deficiência auditiva. E eu tive que fazer algumas cirurgias por conta disso. E eu era muito pequeno, eu devia ter alguns 6, 7 anos, 7, 8 anos. Né? Logo, a gente acabou de vir para Campo Grande. E eu já tinha feito uma pequena cirurgia. E aí acabei perdendo essa cirurgia, o meu tímpano rompeu e começou a sangrar, né? É que o tímpano, ele tinha sucessivas infecções de ouvido. Então, purgava e tal, e cada vez que isso acontecia, então, dava muita dor de ouvido. Então, rompia o tímpano e purgava. E isso aconteceu tantas vezes que o tímpano, ele regenera. Mas, no caso dele, como acontecia muito, ele foi regenerando e parou, ficou com um buraco, né? Ele precisa fechar totalmente. E se ele fica aberto, acaba tendo perigo de entrar a bactéria, ele não pode. Então, o tímpano precisa estar lá. Então, lá em São Paulo, ele fez uma cirurgiazinha para reconstituir esse tímpano. Mas ele veio para cá, para Campo Grande, e ele continuou, virava e mexia, então ele não podia ficar resfriado. Então, o médico disse que... Aí é um negócio meio complicado de explicar, mas o médico disse que é muito fácil, principalmente quando a criança é pequena, e no caso dele, ele disse que o canalzinho do nariz, né, era muito perto do ouvido, então a secreção do resfriado podia ir para o ouvido. E como isso acontecia muito, chegou uma hora que não regenerava mais, nós tivemos que ir para Bauru, e lá ele teve que fazer uma reconstituição, teve que abrir aqui, e o médico fez no aparelhinho dele, tirou um pedacinho do osso aqui do crânio e da orelha aqui atrás, e fez a bigorna, que é um dos ossinhos que tem lá dentro do ouvido médio. E aí colocou. Então, foi uma cirurgia razoável que nós tivemos que fazer. Ele tinha 7 anos nessa época. E eu me lembro da minha infância, a imagem da minha infância é minha mãe fazendo lavagem com soro no meu nariz, toda semana, e eu com dor de ouvido, e ela com pano quente, ficava passando com ferro, pano, e colocava, e tal, e eu ficava deitado no colo dela. Mas eu me lembro dessa cirurgia, que foi uma cirurgia extensa, também anestesia geral, foi na cabeça, então abriu tudo, né? E eu era muito novo, e eu comecei a despertar da anestesia. E aí eu comecei a despertar, eu comecei a sentir muita dor, eu estava com a cabeça enfaixada, e eu não estava entendendo nada, eu só lembro que a minha cabeça latejava, e sentia muita dor, e aí eu acordava assim, e não tinha o que fazer, era a anestesia que estava passando. E aí eu me lembro da minha mãe, começou a cantar uma música. Vida de minha vida, alma de minha alma, estrela cadente, presente de amor sem fim. Quero te ver crescendo, cada vez mais sorrindo, meu filho amado, pedaço. Demais. E eu me lembro só dela cantando isso, e aí eu fui acalmando, aí dormi. Adormeci e passou a dor. Vai dizer que maternidade não é divino. Vai dizer que não tem milagre envolvido, né? E como que é para uma mãe exercitar essa semelhança a Deus, de ficar até o fim, de ver muitas vezes o filho passando por situações, você quer o menino da cruz, mas não pode. Como é que é isso? Eu acho que é um sentimento que realmente Deus coloca como a maternidade. Eu descobri há pouco tempo que Deus criou uns mecanismos para nós amarmos os nossos filhos. Porque a gente poderia ter os filhos e, de repente, você cuida, depois você larga, dá muito trabalho, não sei o quê, mas na hora que o bebê nasce, você encontra no narizinho dele o nariz parecido com o seu, ou o marido fala, não, mas os olhos são meus, mas a boca da minha esposa, você se sente ligado àquele bebê. Eu acho que isso é estratégia de Deus, para você olhar aquele bebê e falar assim, não, ele é meio eu estou aqui nesse bebê.
eu preciso cuidar, eu estou quase cuidando de mim mesmo quando eu cuido do meu bebê, né? E Deus criou algumas estratégias, e nós, quando o nosso bebê nasce, a gente é realmente, eu acredito que o nosso cérebro passe por mudanças plásticas, quer dizer assim, muda o jeito de funcionar naquela hora. Eu lembro que quando a Clara nasceu, eu percebi no olho do Yuri um olhar de pai. Ele estava esperando a filha nascer, ele já era pai, mas na hora que ele viu aquela bebê no colo, mudou tudo. Com a gente, com a mãe, também é isso. Você tem aquele ser dentro de você, se mexendo. Olha, eu sinto muito, homens, realmente, nós somos por ter uma coisinha mexendo dentro de você o tempo todo, e você sabe que é um ser que está ali e que vai nascer. Então, na hora que nasce, tem aquela fase da amamentação que você está ligado àquele bebê, e ele é você, você é ele, e é a coisa mais deliciosa amamentar. Deus faz isso, Deus produz o hormônio ocitocina para você gostar de fazer aquilo. E isso tudo vai produzindo uma ligação muito profunda com o nosso filho. E isso é levado às últimas consequências. Quando você vê um filho doente, você não quer perder aquilo. E cada vez que um filho tem uma dorzinha de barriga, a gente entra em pânico, porque você fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar essa criança do sofrimento. Então, cada dor de ouvido, cada dor de barriga, cada machucadinho que ele faz, parece que o nosso amor e a nossa ligação aumenta. E eu vejo, a gente até tinha comentado das mulheres, tem os filhos na prisão. Um dia eu estava olhando, eu falei assim, essas mulheres são loucas? Por que elas estão gritando desse jeito? Os filhos são assassinos. Elas estão gritando aqui do lado de fora. Que escândalo. E elas gritavam assim como se elas estivesse cheio de heróis da sociedade. Aí eu falei, não. Elas não estão lembrando que eles são assassinos, que eles mataram. Ali está o filho delas. Elas conseguem separar o que esses homens fizeram de errado. E ali é e o filho. E é isso que acontece com a gente também. Os nossos filhos podem errar, mas nós queremos, quando nós vemos um filho que erra, um filho que cai, você quer ir lá e quer restaurar. Então é um sentimento que realmente Deus coloca no nosso coração, para que a gente possa amar o nosso filho e nós possamos cuidar daquilo que é dele, né? Então Deus coloca o sentimento dele em nós, um sentimento semelhante ao dele, para que a gente possa amar aquilo que é dele, que ele colocou nas nossas mãos. Vocês são benditas, vocês são abençoadas, cada mãe aqui, cada mulher que tem esse sonho. Tem mães que não são mães de ventre, são mães do coração, tem mães que são mães espirituais, tem filhos aqui de mães que já partiram para o Senhor. Mas nós declaramos isso sobre as mães nessa noite. As mães são benditas, as mães são honradas, nós as honramos, as valorizamos, porque as mães são abençoadas por Deus, elas são fundamentadas em Deus, e elas são semelhantes a Deus no seu modo de amar. Nós queremos honrar vocês, assim, um culto é muito pouco, um momento desses é muito pouco, mas a gente não podia deixar passar. Nós precisamos ensinar a nossa geração, que a Bíblia diz lá em Provérbios 17, os nossos pais são o nosso tesouro. Você pode declarar isso, os meus pais são o meu tesouro? Pode falar de novo? Os meus pais são o meu tesouro. Jamais se esqueça disso. Honre os seus pais, honre a sua mãe. Diga para ela que você reconhece que nela existe um chamado, que nela existe a graça de Deus, que nela existe sabedoria, que nela existe a semelhança do próprio Deus. E nós vamos fazer isso agora. Vamos ficar todos em pé? E essas mães que estão aqui à frente, elas vão ter uma honra um pouquinho mais especial, tá? Um pouquinho mais especial, mas todas serão honradas hoje em nome de Jesus. Cadê a honra, gente? Aê!
Você está com a sua mãe aí pertinho? Quem está com a mamãe? Agora você vai virar para ela, você vai chegar pertinho dela, vai abraçá-la. Se você não tem a sua mamãe aqui, ela está em outro lugar, você pode pegar o teu telefone para você fazer uma ligação. Se não, se a tua mamãe já não está mais aqui, quero te convidar a falar com alguém que pode representá-la. Talvez uma tia, uma avó, o seu pai, aquelas pessoas que estão de alguma forma ligadas a você e a essa pessoa que é a sua mãe. E agora nós vamos ter um momento. As mães sempre oram pelos filhos, mas agora os filhos vão orar pelas mães. E nós vamos ter um tempo para isso. Você vai abraçar a sua mãe. Você vai ficar de frente para ela. Fica de frente para a mãe agora. E agora você vai ter um tempo que você vai dizer para ela o quanto você a ama. Se esse é o momento de você pedir perdão para ela, peça perdão. Se esse é o momento de dizer para ela algo que você nunca disse, de se lembrar que Deus colocou no teu coração aí durante a palavra, diga para ela o quanto ela é especial. Peça perdão de não honrá-la mais. Peça perdão, diga: mamãe, eu quero que você saiba que eu te amo muito. Quero que você saiba que você é um modelo para mim, que eu vejo Deus em você, que você é a pessoa que aponta para mim o caminho que eu tenho que seguir, e que eu deveria reconhecer mais. Eu preciso ser menos distraído. E eu quero me lembrar que você é abençoada por Deus. O Espírito Santo te envolveu. Que os seus fundamentos estão em Deus. E que eu posso conhecer mais a Deus olhando para você. Ore pela sua mãe agora. Coloque a sua mão sobre ela. Pega o teu telefone, manda um recado para ela. Chama ela no WhatsApp. Ou liga para ela. Mas começa a orar pela sua mãe. Deus pela vida dela agora. Dê um abraço apertado na sua mãe. Quem que são os filhos aí que não estão com a mãe presente aqui? Quem são os filhos? Agora você vai chegar para o irmão aí que está do seu lado e falar assim: me empresta um pouquinho a sua mãe. Você vai procurar uma mãe que está aqui, você vai abraçar ela. Vai dizer: eu quero te entregar o abraço que eu queria dar na minha mãe agora, eu quero dar em você. Então vai aí, procura uma mãe. E mãe, coração de mãe sempre cabe mais um. Coração de mãe sempre cabe mais um. Empresta o seu abraço para esse filho. Isso, que coisa linda. Vocês são demais. Vamos dar mais um forte aplauso para as mães que estão aqui nessa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês podem se assentar. Muito obrigado. Que noite maravilhosa, né, gente? Que noite maravilhosa. Se você, de alguma forma, sentiu que Deus tocou no teu coração, que você precisa melhorar com o filho, agora é o momento. É o momento de você recomeçar. Mamães, sei que a gente já não está mais tão novinho,
Mas vocês não nos dão a chance de recomeçar? Vocês nos dão a chance de recomeçar, sim ou não? Vocês deixam a gente começar de novo? Vocês deixam a gente tentar mais uma vez? Vocês ainda acreditam que a gente pode ser ainda mais obediente? A gente vai crescer, a gente vai ser mais obediente, vamos ou não vamos? A gente vai ser mais amoroso, vamos ou não vamos? A gente vai ligar mais, vamos ou não vamos? As mães falam, amém. Liga quando chegar. Liga quando chegar. Avisa. Senão eu não consigo dormir enquanto você não me ligar, é ou não é? Obrigado por todo o carinho de vocês. Obrigado pelo amor. Obrigado pela ajuda de vocês, pelo carinho. E mais uma vez nós queremos orar. Seus olhos. Deus, nós abençoamos as mães aqui nessa noite. E não só as que estão aqui, mas todas as mães na nossa cidade. Quantas mulheres, ó Deus, estão sendo abençoadas pelo Senhor, mas não são fundamentadas no Senhor. E porque falta fundamento, elas não conseguem reconhecer a bênção. Muitas mulheres passando por situações difíceis. Nós oramos por cada uma delas nessa noite. E nós abençoamos as mães de Campo Grande. Nós abençoamos a maternidade e a maternagem na nossa cidade. Nós oramos para que o Senhor Jesus ensine as mães a serem mães, ensine os filhos a serem filhos. Ó Deus, que as mães sejam reconhecidas e honradas muito além do que aquilo que elas esperam. Que essa cidade seja uma cidade de famílias curadas, de casamentos curados, de relação de pais e filhos curadas. Esse é um sinal do avivamento do Senhor, que o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais. Então nós oramos dizendo e declarando em nome de Jesus, que nessa igreja, o coração dos filhos seja convertido ao coração das suas mães, e o coração das suas mães convertidos aos corações dos seus filhos, que haja uma ligação entre os filhos e os seus pais e as suas mães, e que a nossa casa, a nossa família seja um lugar de experiências profundas contigo. Nós oramos e nós profetizamos bênção sobre as famílias da nossa cidade, sobre as mães da nossa cidade. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos celebrar a Deus agora. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar a Deus agora. Quem aqui teve uma noite maravilhosa? Levanta a mão. Não dá nem vontade de acabar, né? Dá vontade de ficar aqui abraçando a mamãe, cheirando a mamãe. A gente quer o pudinzinho da mamãe, é ou não é? Você vai poder agora talvez ir para sua casa e falar assim: mãe, senta que eu que vou fazer a comida hoje, eu vou lavar a louça. Senta aqui que eu vou pegar o seu chinelo, vou colocar no pezinho, vou fazer o cafezinho. Fala assim: mamãe, o que você quer comer? Você quer que eu te leve para comer um sushi? Eu pago sushi para você hoje, mamãe. Me empresta o cartão que eu me empresta seu cartão que eu pago para você. Não, você vai pagar, vai sair da tua mesada, hein, meu irmão, em nome de Jesus. Aí você dá um bolo para tua mãe e come o bolo inteiro. Aí isso não é honra, né? Aí não pode. Você vai honrar a sua mãe, você vai abraçar, vai levar ela para jantar num lugar legal, vai abraçar ela em casa, vai encher ela de beijo, vai assistir um filme com ela, é ou não é? E aí você vai recomeçar. A partir de hoje você vai ser um filho mais amoroso, mais abençoador na sua casa, que ora mais pelos seus pais, ora mais pela sua mãe, amém? Então vamos adorar a Deus? Sábado que vem nós estaremos aqui de novo com o espetáculo da Companhia NC. Então você está convidado, vai ser lindo, vai ser demais. O convite está aberto e a gente quer todo mundo aqui de novo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, te dê uma semana de vida, que a presença de Deus sobre a sua casa seja permanente, amém? Em nome de Jesus, amém. Vai na bênção, vai na graça e vai na paz. Proclamarei no ritmo do teu coração, leva
Galera que serviu, voluntários, corram aqui pra frente pra gente fazer o debrief. Voluntários do culto sábado, todo mundo corre rapidinho aqui.